Salve Maria, sou servo missionário Roberto. A sabedoria da igreja não é desse mundo, mas do alto. Tanto ali, se você for prestar atenção em Mateus 16, Pedro, não foi a carne, é o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Se você for prestar atenção em Gálatas 1, 11 e 12, o evangelho pregado por mim não tem nada de homem, mas mediante uma revelação do alto, de Jesus Cristo. Certo? Que interessante, em Atos dos Apóstolos 2, desce o Espírito Santo. Na igreja que ele fundou, lá na cruz, e a igreja se tornou pública. O Espírito Santo é a sabedoria que assiste essa igreja. Não é sabedoria de homens, fundamento protestante. São sabedoria, fundamento de homens. Muito ao contrário da sabedoria da igreja. Olha só, você pega aqui Paulo, Efésios 3:10, olha só. A reforma protestante é a solução. Voltamos para a origem. Não, meu irmão. A verdade será conhecida não pela reforma, mas pelo magistério. Efésios 3, assim de hora em diante, as denominações, a potestade celeste pode conhecer pela a igreja, a fina diversidade da sabedoria divina. Por quê? A sabedoria divina está na igreja, que não é sabedoria humana, que não é invenções humanas, que não é fundamento humano. Que interessante, Atos dos Apóstolos 2:42, perseverava eles na doutrina dos apóstolos. Em João 7, olha só que interessante, cara. João 7, 17. Se alguém quiser cumprir a vontade de Deus, distinguirá se a minha doutrina é de Deus ou se falo de mim mesmo. Olha só. A doutrina foi o Pai que revelou ao Filho. O Pai enviou o Filho e ensinou toda a sua doutrina. A quem? Ao Filho. E ao Filho ensinou aos seus apóstolos, que está na sua esposa. Se prestar atenção 8 aqui, quem fala por própria autoridade busca a própria glória, mas quem procura a glória de quem o enviou é digno de fé, e nele não há impostura alguma. O protestantismo, ele fala por si próprio, que não tem um envio, que não é doutrina do alto, que não é a doutrina do Pai, que não é guiado pelo magistério. São fundamentos e invenções de homens. Se você pegar aqui 1 Coríntios 1, 5, olha só. Nele foste ricamente contemplado com todos os dons, com os da palavra e os da ciência, tão solidamente foram confiados em vós, testemunho de Jesus Cristo. Assim, enquanto guardais manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, não vos falta dom algum. Ele a vós confirmar até o fim, para que seja irrepreensível no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel Deus, porque quem fosse chamado à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, tem que estar em comunhão com a cabeça, tem que estar em comunhão com a esposa, que é a sabedoria divina do alto, da glória. Como vai falar aqui, ó. Efésios 1, 19. Efésios não, Coríntios 1, 19. Está escrito: destruirei a sabedoria do sábio e anularei a prudência dos prudentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde os argumentadores deste mundo? Acaso não declarou Deus por loucura a sabedoria deste mundo? Já que o mundo, com a sua sabedoria, não reconheceu Deus na sabedoria divina. Prover a Deus salvar os que creem pela loucura de sua mensagem. A sabedoria do mundo, a sabedoria dos homens, não entende a sabedoria da glória. É loucura. Por isso que a linguagem da cruz é a nossa força. 1 Coríntios 1, 21, 18.
É só. Mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os pagãos. Olha só que interessante. A linguagem da cruz é a verdadeira sabedoria. Não é deste mundo, não é fundamento protestante, fundamento de homens. A sabedoria é do alto, enviado ao magistério. A sua doutrina, essa sabedoria é a doutrina que os apóstolos pregaram. Por quê? Pela ação e inspiração do Paráclito. Você pega aqui, ó, João 14. 16, 13, ó. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ele vos ensinará toda a verdade, ó. Por quê? Não falará por si mesmo, mas dirá o que ouviu e vos anunciará as coisas que virão. Mateus 28, o Espírito Santo assiste a essa igreja. Então, nós somos guiados pelo magistério. Por que o magistério? Porque o magistério, ele tem o seu depositário, a sabedoria que Deus enviou ao seu filho. Seu filho ensinou e enviou o Paráclito aos apóstolos para pregar a palavra, a sua mensagem. Que não é sabedoria de homens, fundamento de homens. Por isso que a festividade, divina universidade, sabedoria ser reconhecido pela igreja. Ó, a sabedoria. Paulo fala que para nós não falta dons algum, porque é o Espírito Santo que inspirava esses homens a pregar, anunciar a palavra. Segundo Coríntios 4, irão pregar vários Jesus diferentes que é inspirado pelo outro Espírito. Que Espírito é esse? Que está no mundo. Ao contrário do Espírito Santo que desceu sobre o magistério, que deixou a sua doutrina. Que interessante. Você pega aqui em Lucas 4, 31, 32, ó. Desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e ali ensinava aos sábados. Maravilhava-se da sua doutrina, porque ele ensinava com autoridade. Você pega Mateus 7, 28, Marcos 1, 22 e Marcos 4, 2. E Atos dos Apóstolos 22, 1 ao 4, você vai ver. Eu persegui de morte essa doutrina. E em Gálatas, olha só, cara, em Gálatas, tá gravando, nego. Gálatas. Espera um minutinho. Voltando aqui, vou falar com o meu nenenzinho. Gálatas 1, ó, 11, 2. Asseguro-vos, irmãos, o evangelho pregado por mim não tem nada de humano. Não recebi nem aprendi de homens algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Ó. Olha só. A diferença do evangelho do protestantismo, que são fundamento, invenções de homens, para o evangelho do magistério. Não é pregação de homens, doutrina de homens, fundamento de homens, não é. É diferente, cara. Que sabedoria é essa que está sobre a igreja? Mateus 13, 53 e 54. Ó. Olha só, cara. Após ter exposto as parábolas, Jesus partiu, foi para a sua cidade, ensinava na sinagoga, de modo que todos dizia, admirados, de onde lhe vem essa sabedoria e essa força melanculosa? Olha só. Da onde que vem essa sabedoria e essa força melanculosa? Que interessante. E essa sabedoria, essa força melanculosa, é o Espírito Santo soprando sobre a igreja, sobre os apóstolos, sobre a doutrina que Cristo ensinou aos apóstolos. Aos apóstolos 2:42. E ajuntava outros para o caminho da salvação. Por quê? Aos apóstolos 2:42, 47. Que se tornava membro dessa igreja, que é a coluna sustentáculo da verdade. E Efésios 3:10, divina e sabedoria divina será conhecido pela igreja.
Que sabedoria é essa? Que Deus enviou a Cristo, João 7, 14 ao 17. Que é a doutrina após 2,42. Que não é outra doutrina, que não é outra visão, que não é outro pensamento. É a doutrina milancolosa. Que sabedoria é essa? É só a igreja que tem essa sabedoria. Porque o Espírito Santo, Mateus 28, 20, assiste essa igreja. Olha só. Ensinai e observar tudo o que vos prescrevi, eis que eu estou convosco todo dia até o fim do mundo. Você pega em Marcos 1, 22, ó. Maravilhava-se da sua doutrina, porque ensinava como quem tem autoridade, e não como o dos escribas. Que interessante. É essa doutrina que está na igreja. Por isso que essa doutrina ela é perseguida, por isso que essa doutrina é caluniada, por isso que essa doutrina é difamada. Porque os homens não entendem essa doutrina, não compreendem. Só o magistério, só as colunas que foram confiadas a essa doutrina. Só você ler o Atos dos Apóstolos, os feitos, os milagres, os prodígios que realizaram ali. A pregação do evangelho através dessa doutrina. Que está muito fora dessa realidade dessa geração. Estão destruindo, amputando essa doutrina. O ensinamento dos nossos pais apostólicos. Infelizmente, até sacerdotes estão saindo desse fundamento. Estão entrando nessa fábula, nessas novidades. O mundão está entrando dentro da igreja. Filosofia, teologia, iririrarará. Invenções humanas. Aqui, ó. A Bíblia foi criada por essa doutrina. Que o Espírito Santo assiste essa doutrina, essa igreja. Então, essa doutrina é do próprio Espírito Santo. Como diz Paulo ali, fomos dotados de sabedoria. E se você prestar atenção, 1 Coríntios 12, 28, ó, Deus constituiu primeiramente os apóstolos. Olha só, o tanto de dons que eles têm. Ó. Olha só, 1 Coríntios 12, 28. Da igreja, Deus constituiu primeiramente os apóstolos. Ó, 29, ó. São todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores. Ó. Olha só. Fazem todos os milagres, têm toda a graça, de cura falam todas, em diversas línguas, interpreta todas. Olha só, por quê? Porque o Espírito Santo sopra nessa igreja. Por isso que eles são cheios de dons, cheios de carisma. São todos profetas, são todos doutores, fazem todos milagres, têm um dom de toda cura, de toda graça, interpreta todos dom de línguas sobre na igreja. Aqui, ó, 1 Coríntios 14, ali você vê os dons. E o evangelho, 1 Coríntios 1 e 2, é mantido a integridade. Eu vos lembro, irmão, 1 Coríntios 1 e 2, o evangelho que preguei, e que tendo acolhido no qual estáis firmes, por ele sereis salvos, se conservados como vos persegui. Preguei. Ó, conservar como eu preguei. De outra forma, em vão teria abraçado a fé. Como foi revelado esse evangelho a Paulo? Gálatas 2, 1, 11, 12. Como foi revelado a Pedro? Mateus 16, 16 ao 18. Pedro, não foi a carne nem o sangue que revelou isso, mas meu Pai que está no céu. João 7, 14 ao 17. A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Aqui você já vê todo o contexto que o evangelho que assiste, que guarda, que é pregado, não é evangelho invenção de homens. É o próprio Espírito Santo que assiste essa igreja. Olha só, cara, a unidade do evangelho com a igreja.
Olha a pregação dos apóstolos. E Paulo fala aqui, ó, ele perseguiu essa igreja, essa doutrina. É o que os protestantes fazem hoje em dia, Atos dos Apóstolos. Você pega 22, ó. Atos 22, 4. Eu persegui de morte essa doutrina, prendendo e metendo em cárcere homens e mulheres. Por quê? Essa doutrina é perseguida pelo mundo protestante. Porque não é doutrina, fundamento de Martinho Lutero, de Ellen White, de William Milley, de nada. É doutrina do alto. Que tem todo um mistério. Através dessa doutrina surge dogma, surge carisma. Através dessa doutrina você conhece a verdadeira igreja, você conhece o verdadeiro pastoreio, você conhece a verdadeira igreja que foi fundada para a honra e glória da igreja. Salve Maria, sou missionário servo Roberto.